Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Então, cá estou eu. Vou colocar aqui o primeiro motivo porque eu não sou protestante. Eu não cheguei a fazer nenhum tipo de rascunho antes, né? Eu simplesmente começo a mencionar aqui que o primeiro motivo é que a única base de fé protestante é a Bíblia. Tal qual alguns consideram a Bíblia fosse soberana. Em alguns vídeos meus aqui, pessoas colocaram que a Bíblia ela é soberana, que a Bíblia eles dão uma certa divindade para ela. Então eles partem desse princípio de que a única regra de fé e conduta para eles são, não digo nem sagradas escrituras, eles dizem sola escritura, mas eles seguem a Bíblia Sagrada protestante. Não faz sentido alguém acreditar na Bíblia sem saber de onde que ela veio, né? O que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada ela é produto da tradição cristã, da tradição apostólica. Então, a própria Bíblia ela precisa da igreja, né, enquanto a tradição apostólica, para garantir que ela é infalível. Né? Então não faz sentido alguém falar que a igreja sai da Bíblia. Não. A Bíblia ela que ela sai da igreja. Né? E isso é história. Não existe nada que corrobore, né, na estrutura da realidade, né, para se afirmar que a igreja surgiu a partir das Sagradas Escrituras. A igreja ela surge a partir do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, né? Então ali você vê no Calvário que quando o soldado perfura o coração de Cristo, sai água e sangue, simbolizando ali o batismo e a Eucaristia. Porém, protestantes acreditam que a Bíblia ela é uma espécie de caminho que leva a Deus, né? Para que a pessoa possa ser salva, ela tem que ler a Bíblia, eles falam conhecer a palavra, e usam este termo como se manusear aquele livro de forma magistral ou com alguma habilidade de decorar versículo, encontrar rapidamente alguma referência, isso fosse algum tipo de virtude, né? Mas não, muitos deles são rápidos para encontrar versículos, são rápidos para decorar, mas são péssimos em viver a mensagem que é transmitida pelas Sagradas Escrituras, né? E com base nisso, né, nós não podemos confiar apenas no livro. Outra questão, em lugar nenhum do Evangelho, nosso Senhor diz que é necessário ler a Bíblia para que a pessoa possa ser salva. Jesus não fala nem que é preciso acreditar na Bíblia para que a gente tenha salvação. Pelo contrário, não pelo contrário, mas de forma muito objetiva, o Senhor diz que a única forma de ter a salvação e viver eternamente é comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue. Isso é frustrante para alguns. E a Eucaristia só tem em um lugar. A Eucaristia, a transubstanciação, Cristo em corpo, sangue, alma e divindade, só na Igreja Católica. Então, eu não posso abandonar a Eucaristia, né, dizendo que vou seguir uma igreja bíblica. Não. Eu sigo uma igreja que é cristã, que tem os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E tem como centro da sua fé o próprio Senhor Jesus Cristo e não um livro que fala a respeito dele. Esse é um dos primeiros motivos. Paz e bem. Olá, boa noite, paz e bem, salve Maria. O segundo motivo pelo qual eu não sou protestante são as contradições. Há protestantes que dizem que é lícito batizar crianças e há protestantes que dizem que não é lícito batizar crianças. Há protestantes que guardam o dia santo sendo domingo e há protestantes que guardam o dia santo dizendo ser o sábado. Há protestantes que dizem que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Há protestantes que dizem que aquilo ali é somente um símbolo. Então não tem uma unidade de fé. Há protestantes que têm bispos, há protestantes que não têm bispos, há protestantes que têm o pagamento de dízimo, há outros que não. Há protestantes que reconhecem que a Virgem Maria é a mãe de Deus,
E há outros que dizem que a Virgem Maria é a mãe de Jesus, tirando de Jesus a divindade. Então, não existe uma unidade de fé. As contradições nas igrejas protestantes provam que eles não têm o fundamento na verdade, pois a verdade ela nunca pode ser contraditória. E também é uma prova de que o que inspira eles, né, as diversas denominações, não pode ser o mesmo Espírito Santo que uniu a igreja a partir de Pentecostes. Né? O Espírito Santo de Deus ele não promove divisões, ele promove união. Então, várias contradições protestantes elas nos desencorajam a acreditar no que aquelas pessoas pregam. Né? Certa vez eu disse para uma pessoa que Jesus é Deus, a pessoa disse: não, Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus. E esse cara, ele não sabe que ele estava falando uma heresia chamada arianismo. Outra uma vez disse que Jesus é Deus, mas que a Virgem Maria não concebeu Deus, então ela não é mãe de Deus, que ela era mãe somente da natureza humana de Jesus e não da natureza divina. Então, dessa forma, a pessoa separa a natureza, a união hipostática, né, que é a união da natureza divina e humana do nosso Senhor Jesus Cristo, e quer dar uma separação para isso, né, para esse mistério da encarnação do Verbo. E ele cai numa heresia antiguíssima chamada nestorianismo. Se eu não me engano, o nome é esse. Se alguém souber mais especificamente, pode me corrigir. Há protestantes que divorciam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles não acreditam, por exemplo, no sacramento do casamento. E há outros que já acreditam. Então, você vê uma série de contradições. No próprio rito de Santa Ceia, que eles chamam, alguns celebram com os elementos vinho e pão, sem fermento, e várias outras atuais celebram essa Santa Ceia com pão comum, né? Já vi igreja que pega pão de forma e suco de uva, cara. Não faz sentido isso. Outras coisas também. Essas contradições, né, começam a não fazer mais sentido quando você vê que todas elas são baseadas na mesma Bíblia. Quando eu disse para vocês no primeiro vídeo que a questão de acreditar só na Bíblia ela é uma falsidade, não é verdade que os protestantes acreditam só na Bíblia, é porque se fosse verdade isso, eles eram unidos e não haviam contradições entre eles. Mas aí, com esse princípio de ter a Bíblia como única regra de fé, e dali eles tiram várias interpretações pessoais, o que acontece na realidade não é que o protestante segue a Bíblia, ele segue a própria cabeça, a interpretação pessoal. Nas próprias Sagradas Escrituras, o apóstolo Pedro disse que nenhuma escritura é de interpretação pessoal. Então eles acabam se contradizendo. Então, o segundo motivo por eu não ser protestante é a enormidade de contradições que eles têm entre si. Paz e bem. Olá, bom dia, paz e bem. O próximo motivo pelo qual eu não sou protestante é porque eles não têm todos os sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Né? As Sagradas Escrituras deixam bem claro que são 7 sacramentos que nosso Senhor Jesus instituiu, né? Para que nós possamos santificar a nossa vida. Esses mistérios, né, os sacramentos, eles são construídos, né, em nós pela obra do Espírito Santo, que é o santificador. Há protestantes que não têm a noção do mistério da Trindade na seguinte definição, que o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito Santo é o Santificador. E essa obra de santificação, né, das nossas vidas, ela se dá por meio da oração e da vida sacramental. Né? Se você não tem os sacramentos, como você vai viver uma vida de santidade? Se você não tem todos os sacramentos. Se você não tem o matrimônio como um sacramento, como que você vai dedicar aquele estado de vida ao propósito pelo qual Deus o fez? Você simplesmente vai ignorar isso e, em caso de desavença e desacordo, você vai simplesmente se divorciar.
porque para você aquilo não significa nada. Mas se você é um católico e entende que o sacramento do matrimônio é indissolúvel, tal qual é a relação de Cristo com sua igreja, então você santifica a sua vida. Por que você se batizaria se você acha que o batismo é apenas um símbolo de manifestação pública de fé? Não faz sentido. Você pode fazer isso simplesmente com a boca e jogar água na cabeça. Ou tomar banho, você pode fazer isso no banheiro. Mas quando você entende que o sacramento do batismo ele infunde na sua alma uma marca indelével chamada fazendo com que você seja filho de Deus, né? E agora nasça realmente de novo, né? Da água e do Espírito. Então não faz sentido você não participar disso, porque agora você é feito filho de Deus, nascido do Espírito, nascido da água e do Espírito. Sobre a penitência, né? Se você não acredita que nosso Senhor Jesus Cristo ele instituiu um sacramento chamado confissão e que ele deu autoridade a seus apóstolos para perdoarem os pecados, você simplesmente não vai se confessar. Você não vai, se você pode se confessar igual muitos fazem, né? Dentro do próprio quarto, né? Fazendo um ato de contrição. Que nem é ato de contrição, às vezes é um remorso mesmo. Mas a pessoa não vai acreditar naquilo, então ela acha que ela peca, depois é só pedir perdão lá no quartinho dela, né? Vive uma vida de omissão de fé, né? E tudo bem. Mas não, não tá tudo bem, né? A igreja primitiva ela tinha um hábito de confessar os pecados na comunidade, né? Não era nem, não era nem essa confissão individual, era uma confissão comunitária, na frente de todo mundo, da assembleia. Aquilo, por vezes, virava até uma certa fofoca, né? Entre as pessoas ali. Mas era uma forma que eles praticavam o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, confessar os pecados uns aos outros, né? A igreja, né, com o discernimento, com a sua, né, crescendo em conhecimento, em graça, discerniu que é muito mais proveitoso e ético, né, que a confissão seja feita em confessionário, né, de forma individual. Então, se você não tem esse sacramento, você não tem certeza nenhuma de que seus pecados foram realmente perdoados. Você tem uma dedução, você acha que foi. Agora, garantia você não tem. Sobre a questão do sacramento da Eucaristia, né? Jesus jamais, em lugar nenhum, ele disse que o pão e o vinho são símbolos ou parábolas a respeito do seu corpo e do seu sangue. Não, muito pelo contrário, ele é muito objetivo em utilizar o verbo é, né? No sentido de ser, né? No sentido de substância, de que o pão é seu corpo e o vinho é o seu sangue, né? Ele fez isso na última ceia. Ele fez um discurso assim maravilhoso, né? A gente vê esse discurso no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus ele é muito categórico e fala assim, ó, o meu o pão que eu darei para a salvação do mundo é a minha carne e o meu sangue é a bebida. Ainda fala assim, ó, porque o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele não estava dizendo uma parábola ali, né? Obviamente a gente tem um véu do sacramento, né? Que está nas espécies do pão e do vinho. Protestante não. O protestante ele não crê na substância real, né, na realidade da substância da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. Então o que ele come é pão e vinho. Às vezes é pão e suco de uva. Então não faz sentido. Para que eu vou é, comer pão e vinho? Passa em qualquer lugar, mas as espécies consagradas, né, e transformadas, né, transformadas não, transubstanciadas, né, pelo poder do Espírito Santo no corpo e sangue de Cristo, somente na Igreja Católica. É, e vários outros sacramentos, né? A unção dos enfermos, o sacramento da ordem, a confirmação, né? Que é a infusão do Espírito Santo.
Isso você não tem nas igrejas protestantes. Então fica muito complicado a pessoa querer santificar a sua vida sem acesso aos sacramentos. Então, a terceira razão pela qual eu não sou protestante é porque eles não têm todos os sacramentos. Pelo que consta, os sacramentos dos protestantes, né? E isso aí vai variar, né? Assim, é uma variedade imensa. Alguns acreditam que o batismo é sacramento, outros acreditam que não. Uns acreditam que o batismo é sacramento e a Santa Ceia também. Porém, isso não é unânime, e nunca vai ser entre eles. Então, novamente a gente entra na confusão, né? Cada um fala uma língua e ninguém decide nada. Não tem como você garantir que você está servindo realmente a Cristo e vivendo o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Que é sermos um, assim como Ele, o Pai, é um. Se cada um fala uma língua. Ok? Faz bem.